o tempo que for nesse lugar ou aonde o Senhor o enviar. Assim nós oramos e abençoamos a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente, paz do Senhor. Acho que todo mundo me conhece, né? Acho que não tem nenhum visitante, então não vou me ater muito a quem eu sou. Já sou figura conhecida aí por todos. E alguns dias atrás o pastor Dene falou: cara, você pode dar a palavra no sábado? Eu falei: pastor, eu posso. Vou me preparar, vou pedir a Deus direcionamento, porque a gente de nós mesmos não temos nada a oferecer, né? Eu não conheço o coração de nenhum de vocês, às vezes eu não entendo o meu próprio coração, então não tem como a gente trazer uma palavra que venha do nosso coração. Então eu busquei no melhor lugar o que Deus gostaria de falar, que é na palavra. E peço para que você esteja atento àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e que vai ser muito importante não só para quem está ouvindo aí, mas também para mim que estou falando. Essa palavra fala tanto ao meu coração quanto eu espero que fale ao coração de cada um de vocês. Então peço para que todos abram suas Bíblias lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Já está aqui em cima? Já? Então, vamos começar. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se ainda não ficou claro, hoje nós vamos falar sobre vivendo a vontade de Deus. É uma coisa muito interessante, nós que estamos aqui, eu imagino pelo menos que, se não todos, a grande maioria gostariam de viver a vontade de Deus. E isso me leva ao primeiro questionamento: por que viver a vontade de Deus? Não sei se você já chegou a se questionar, mas às vezes a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos projetos, a gente tem muitos planejamentos que talvez a gente faça, ou coisas que a gente imagine para o nosso futuro. Mas, em primeiro lugar, antes de falar sobre como viver essa vontade, a gente precisa se questionar: por que viver essa vontade? E pessoal, o versículo 2 lá no final, ele já começa a nos dar um farol de por que viver essa vontade. O versículo fala assim, ó, na sua parte B: para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente for interpretar o que esse texto diz, esse texto deixa bem claro que a vontade de Deus, ela é perfeita. E se ela é perfeita, obviamente, ela vai ser melhor que qualquer outra coisa. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, da importância de que a gente viva a vontade de Deus é porque ela sempre vai ser melhor que a minha vontade. E da mesma forma, ela vai ser sempre melhor que a sua vontade. E eu particularmente creio que Deus tem projetos para a nossa vida, em todas as áreas da vida. Deus tem sonhos para a nossa vida, em todas as áreas da vida. E os sonhos de Deus, os projetos de Deus, o planejamento que Deus tem para nós sempre vai ser melhor que o nosso. Mas eu não vou parar por aí. Eu quero que você acompanhe comigo. O Luiz vai estar ali jogando no Data Show. Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8. Eu peço para que alguém fique soprando aí para mim quando ele... Ah, tá. Faz um favor para mim, Duda. Você sopra para mim toda vez que ele jogar o versículo, beleza? Salmos, capítulo 40, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. E na NVI, que é uma outra versão, diz assim, ó: me traz alegria fazer a tua vontade. Então, um outro motivo para que a gente busque viver a vontade de Deus é porque a vontade de Deus traz alegria. Então, por vezes, em momentos de trevas, em momentos de adversidades, a gente consegue segurar nisso, na alegria que estar no centro da vontade de Deus vai trazer para o nosso coração. E eu não vou parar aí. Eu peço para que o Luiz lance ali para a gente 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 6. 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 6. E diz assim a palavra de Deus:
Assim Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade de Deus, do Senhor, seu Deus. Então, pessoal, note aqui que a palavra de Deus diz que viver na vontade de Deus traz poder. E que poder seria esse? Poder para os momentos de incapacidade, coisa que cada um de nós sempre vai passar. Existem situações onde a gente se sente incapaz, onde a gente sabe que a gente não consegue vencer sozinho, onde a gente sabe que a gente não consegue superar determinada circunstância, mas a palavra de Deus diz que viver no centro da vontade de Deus traz poder à nossa vida. E meus irmãos, eu falei aqui 3 motivos para que a gente viva a vontade de Deus, mas eu vou falar um último, e esse último motivo é o mais importante. Eu peço para que você guarde ele no seu coração. Se você esquecer tudo que eu falei até agora, quando você sair daqui, eu peço para que você guarde isso. O motivo mais importante para que a gente viva a vontade de Deus se encontra lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 21. E diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, se a gente for pensar em um único motivo para viver a vontade de Deus diariamente em nossa vida, é porque se não estivermos no centro dela, nós não entraremos no reino dos céus. A vida eterna não pertence àqueles que vivem a própria vontade, ela pertence àqueles que entregam a sua vida para a vontade de Deus. E você entendeu aqui comigo que é muito importante viver a vontade de Deus. Eu acho que você já conseguiu pegar isso. Mas eu pelo menos me pergunto diariamente: Senhor, eu quero saber a tua vontade. Qual a tua vontade para a minha vida? Como eu entendo e encontro a sua vontade? E pessoal, o primeiro lugar onde a gente sempre vai encontrar a vontade de Deus é na palavra. A palavra de Deus foi feita justamente para que a gente conheça o caráter de Deus, para que a gente conheça o projeto de Deus para a humanidade e para que a gente entenda o que Deus espera de nós, o que Ele espera que a gente faça, o que Ele espera que a gente não faça, o que Ele espera que a gente viva. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a gente encontra a vontade de Deus, em primeiro lugar, na sua palavra. E para isso a gente precisa meditar, para isso a gente precisa buscar, para isso a gente precisa estar em constante leitura dessa palavra, porque através dela nós entenderemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E em segundo lugar, a gente encontra a vontade de Deus no nosso secreto. Nós encontramos a vontade de Deus nos nossos momentos de busca por Deus, nos nossos momentos de oração. E eu peço para que você acompanhe aí comigo Jeremias capítulo 29, versos 11 e 13, que dizem assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E entendendo que a vontade de Deus é extremamente importante para a nossa vida, entendendo onde nós encontramos a vontade de Deus, o Espírito Santo trouxe um questionamento para o meu coração. E eu peço para que você neste momento se questione consigo mesmo. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? E principalmente, você tem vivido a vontade que você conhece? A verdade é que nem sempre. Mas neste momento a palavra de Deus vai nos mostrar como viver a vontade de Deus. E aí a gente vai entrar no tema central
da mensagem. Voltando lá para Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, meus irmãos, atenção total agora. Primeiro ponto: para que possamos viver a vontade de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida. Note aqui comigo: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui corpo não fala sobre o nosso físico, fala sobre o nosso tudo. Fala sobre as nossas vontades. Fala sobre os nossos sonhos. Eu, pelo menos, tenho muitos. Fala sobre os nossos desejos, fala sobre o nosso comportamento, fala sobre tudo que engloba o nosso ser. E aqui Paulo ele diz que nós precisamos oferecer isso a Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. E eu não vou me ater aqui a Romanos capítulo 12, versículo 1, porque a palavra de Deus ela se completa. Então peço para que o Luiz jogue ali para a gente Mateus capítulo 16, versículos 24, 25, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essas palavras. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. É uma coisa muito louca, é uma coisa que em primeiro momento não faz muito sentido, mas Jesus ele tinha dessas, né? Às vezes ele soltava assim umas bombas e essa é uma delas. E ele diz isso, que aquele que quiser seguir a ele precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo, algo que é muito difícil fazer. Eu pelo menos sofro muito para isso. Mas é isso que nós, como servos de Cristo, precisamos fazer diariamente. Nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos perder a nossa vida para que a gente possa encontrá-la. E o Espírito Santo novamente me faz questionar: será se eu tenho negado a mim mesmo? Será se você, Mariano, tem negado a si mesmo? Será se você, Duda, tem negado a si mesma? E é um questionamento que nós precisamos fazer diariamente, porque a nossa carne ela luta para que alcance os seus desejos, para que alcance as suas vontades, mas nós precisamos negar a isso. Nós precisamos perder a nossa vida para que a gente possa encontrá-la. Lá em Gálatas capítulo 2, versículos 19, parte B, e versículos 20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, meus irmãos, para que Cristo possa viver em nosso coração, para que Cristo possa viver em nossa vida, primeiro, a gente tem que perder essa vida. A gente tem que tirar tudo aquilo que não convém ao Espírito Santo para que Ele possa entrar. Então, meus irmãos, entenda isso. Para viver a vontade de Deus, você precisa entregar a sua vida. Billy Graham ele fala uma frase que ficou muito famosa, e ele diz assim: a salvação, ela é de graça. Cristo nos deu a salvação pela graça, mas a caminhada cristã custa tudo. Então, meus irmãos, como diz aquele hino, pelo menos da harpa cristã, não sei se tem no cantor cristão, diz assim, ó: tudo entregarei. E não é da boca para fora, a gente tem que entregar tudo mesmo. A gente tem que entregar tudo aquilo que nós temos para que Cristo possa viver. Evangelho também é renúncia. E meus irmãos, Romanos capítulo 12, o verso 2, ele continua, e ele diz assim, ó: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o nosso segundo ponto, o primeiro ponto, para viver a vontade de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida. E o segundo ponto, meus irmãos, para viver a vontade de Deus, nós precisamos fugir deste mundo. Para viver a vontade de Deus, nós precisamos fugir deste mundo.
E, meus irmãos, ele fala aqui para a gente não viver conforme esses padrões, mas que padrões são esses? Quais são os padrões que o mundo hoje oferta para a gente viver? Você já se perguntou isso? Será que você tem vivido conforme os padrões desta palavra? Ou será se nós temos vivido conforme os padrões deste mundo? Achado belo aquilo que o mundo acha belo. Achado interessante aquilo que o mundo diz que é interessante. Vivendo de acordo com aquilo que o mundo diz que nós devemos viver. Não é isso que convém para cada um de nós, meus irmãos. Nós precisamos fugir dos padrões deste mundo. E lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, o apóstolo João, ele é bem claro, ele não tem rodeios quando ele diz dessa forma assim, ó. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então ele deixa bem claro, meus irmãos, que nós não podemos amar o mundo, nós, pelo contrário, nós precisamos repelir aquilo do mundo que não condiz com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não tem como eu viver a vontade de Deus se eu vivo de acordo com o que o mundo diz que eu tenho que viver. Não tem como. Não tem como ter os dois. Ou você vive de acordo com aquilo que o mundo diz que você tem que viver, ou você vive de acordo com aquilo que Deus diz que você tem que viver. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Charles Spurgeon, ele fala essa frase, eu achei essa frase sensacional, eu vou até deixar salvo no meu celular para eu ler depois. E essa frase diz assim, ó, que nós precisamos nos afastar do mundo, caso contrário, nós não conseguiremos nos aproximar de Deus. Não tem como ter os dois. É preciso escolher. E o Espírito Santo novamente me questionou, Pedro, você tem vivido conforme os padrões da minha palavra? Ou você tem vivido conforme os padrões que o mundo te entrega? E esse questionamento que o Espírito Santo fez para mim e faz até agora, eu peço para que você se questione no seu íntimo também. Eu peço para que você pare por um momento e reflita, não só aquilo que você mostra para as outras pessoas, mas aquilo que só você e Deus sabem. Será se você tem vivido conforme os padrões deste mundo? Será se você tem abraçado os valores deste mundo? Será se aquilo que você demonstra para as pessoas diz respeito àquilo que o mundo espera de você? Não tem como viver os dois, pessoal. É preciso escolher. E o nosso terceiro ponto, que também se encontra no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, também é muito claro. Lendo novamente, a palavra de Deus diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós chegamos no nosso terceiro e último ponto. Primeiro, para viver a vontade de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida. Segundo, para viver a vontade de Deus, nós precisamos fugir deste mundo. E o terceiro, e tão importante quanto, é uma consequência dos dois primeiros. É assim, ó, para viver a vontade de Deus, nós precisamos de transformação. Nós precisamos de transformação. Como o versículo diz, nós não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas devemos deixar que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. E tem um detalhezinho aqui, você pode voltar, por favor, o versículo, meu amigo? Só para o pessoal ler e guardar no coração, porque é algo muito sucinto, mas é algo muito importante. Versículo 2 do capítulo 12, por favor. Muito obrigado. Pega isso aqui e guarda no seu coração. Olha o que diz: mas deixem que Deus os transforme. A palavra de Deus, ela não fala assim, ó, mas se transformem. Ela diz o quê? Mas deixem que Deus os transforme. Então, primeira coisa, quem transforma? Alguém pode me responder aqui? Quem transforma aqui no versículo? É Deus. Mas nós precisamos deixar. Nós precisamos da liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Ele não vai trabalhar num lugar onde ele não tem espaço. E aí o Espírito Santo me pergunta, e eu pergunto para você:
Você tem dado espaço para Deus trabalhar na sua vida? Ou você tem brigado com Deus porque você quer deixar um pequeno espacinho para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus projetos? Notem, meus irmãos, que Deus ele não é invasor. O diabo ele é, mas Deus não. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Então Deus está batendo na porta, mas Ele não vai entrar se você não abrir. Ele não vai trabalhar se você não der espaço. Então, meus irmãos, para viver a vontade de Deus, nós precisamos de transformação. Transformação que vem de Deus. E transformação que nós permitimos que ocorra. E para finalizar aqui esse ponto, entenda uma coisa: essa transformação, ela é do velho homem, da antiga natureza, para a nova natureza. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. Então, meus irmãos, nós que estamos em Cristo precisamos viver uma nova realidade de vida. Nós que estamos em Cristo precisamos dessa transformação diária. Não é o antigo Filipe que tem que viver, mas é Cristo que tem que viver através do Filipe. Não é a Laís que tem que viver, mas é Cristo que tem que viver através da Laís. E, meus irmãos, será que nós temos permitido que isso aconteça? Será que nós temos dado espaço para que o Senhor trabalhe na nossa vida? E para finalizar esse último ponto, eu quero que você guarde muito bem no seu coração o que se encontra lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então tudo se liga nisso. Essa transformação é procedente da verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Quem é a verdade? É a palavra. Então é aqui que nós encontramos essa transformação. Mas lá no versículo anterior diz que nós precisamos nos deixar renovar. Então o versículo diz justamente aquilo que a gente havia ouvido. Nós precisamos dar essa liberdade para que Deus possa trabalhar. Aí talvez você esteja se perguntando: por que você está repetindo isso tanto? Porque é muito importante. Porque nem sempre a gente dá essa liberdade que o Espírito Santo precisa. A gente quer viver o melhor de Deus. A gente quer um casamento abençoado, a gente quer um concurso bacana, a gente quer ir para as nações, a gente quer ganhar almas para Jesus, mas a gente também quer ter alguns projetos que são nossos e que Deus não aprova. A gente também quer ter partes da nossa velha vida que Deus não aprova. E a gente não pode ter os dois, meus irmãos. Você precisa escolher. Então guarde isso no seu coração. Para viver a vontade de Deus, você precisa entregar a sua vida. Para viver a vontade de Deus, você precisa fugir deste mundo. E para viver a vontade de Deus, você precisa de transformação. E meus irmãos, para aqueles de nós, eu incluído, que não temos vivido a vontade de Deus em alguma área da nossa vida, ainda dá tempo. Você pode escolher hoje viver a vontade de Deus para a sua vida. Você pode escolher hoje viver os projetos de Deus para a sua vida. E você precisa entender que sair da vontade de Deus é entrar em lugar nenhum. Então, se você está fora da vontade de Deus, você vai ficar estagnado, você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai ser regenerado e você não vai ser usado por Deus. Porque quem está fora da vontade de Deus está em lugar nenhum, por melhor que seja esse lugar aos olhos do mundo. Então guarde isso no seu coração. E para finalizar, a nossa última leitura se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Está bombando hoje o Rolírex, hein? Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Por que eu peguei esse versículo? Porque isso aqui foi o que Moisés falou um pouquinho antes de morrer, lá antes de entrarem na terra prometida. Ele já tinha seus 120 anos, tinha vivido 40 anos com o povo de Israel, e Deus já havia revelado para ele que ele não ficaria muito tempo ainda em vida. E o que ele fez? Ele reuniu o povo de Israel e ele começou a lembrar o povo de Israel de tudo o que Deus já tinha feito, de todos os milagres que Deus tinha feito para salvar aquele pessoal. E ele falou aqui no final, de que hoje, após contar todas essas coisas, eles precisavam escolher o que fazer com aquilo que eles ouviram. E da mesma forma, o Espírito Santo me convida e te convida a escolher. A indecisão já é uma escolha, então você precisa escolher. Ou você escolhe viver a vontade de Deus, que se encontra nestas palavras, que se encontra no seu secreto com Deus, ou você vive a sua vontade. E eu posso te garantir, segundo o que a palavra de Deus fala, que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Eu te garanto isso. Então hoje o Espírito Santo nos convida a refletir sobre as nossas atitudes com relação a isso, entendendo a importância dessa vontade, entendendo onde encontrar essa vontade. Nós precisamos escolher se vamos viver ou não essa vontade. Peço para que você abaixe a sua cabeça juntamente comigo. E se você concordar com essas palavras que eu vou dizer, peço para que você também me acompanhe em oração. Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por este culto maravilhoso, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor usou poderosamente, Pai, os irmãos da equipe de louvor, porque o Senhor usou poderosamente, Pai, o irmão Juan, num momento de intercessão, e porque hoje nós entendemos, Pai, que a Tua vontade é o melhor para a nossa vida. E nós entendemos que é muito importante entender essa vontade, e nós entendemos onde encontrar essa vontade, mas nós entendemos, meu Deus, que também não é simples viver essa vontade, nós precisamos renunciar. Não é simples, Pai, viver essa vontade, nós precisamos de transformação. Não é simples, Pai, viver essa vontade. Nós precisamos fugir da nossa velha natureza, fugir deste mundo. E eu peço ajuda, Deus, porque sozinho a gente não vai conseguir fazer a escolha certa, Pai. A gente só escolhe errado quando a gente escolhe sozinho. E eu peço, Deus, para que o Senhor nos ajude a escolher, meu Deus, vida. Escolher, meu Deus, a Tua vontade em cada área da nossa vida, Pai. Nos ajude, meu Deus, a escolher, ao sair deste lugar, a Tua vontade e não a nossa. Os Teus sonhos, Pai, e não os nossos, Pai. Os Teus propósitos e projetos e não os nossos, meu Deus. Nos ajude, Pai, nos transforme, meu Deus. Nos ajude, Pai, a fugir deste mundo, Pai. E nos ajude a entregar tudo em Tuas mãos, para que a gente possa experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Peço isso, meu Deus, de todo o coração, em nome de Jesus.